você que está aí nos assistindo mais uma vez. Se por acaso você é novo também, a gente sempre se encontra aqui aos domingos a partir das 10 da manhã. Mas os vídeos ficam salvos aqui no canal, então você pode ver quando você quiser e compartilhar com alguém. Eu sou a Joyce, para quem não me conhece, esse aqui é o André nosso pastor, pastor reverendo André. A gente está aqui para continuar a nossa série que deu início no domingo passado. A gente está falando sobre imunidade, hábitos que preservam a vida. E no domingo passado a gente falou sobre simplicidade. Você pode dar um resumo bem chuto assim pra gente, só pra gente dar uma relembrada? De repente a pessoa fica curiosa e quer saber o que é isso, né? É um hábito, a gente chama de uma disciplina espiritual. Simplicidade é uma definição muito boa, é querer uma coisa só. E a gente, semana passada, falou sobre o coração ser focado e destinado a querer o reino de Deus. Isso gera muita simplicidade. Aí você pensa, nossa, que difícil, como que faz isso? Então assiste lá o vídeo que você vai aprender. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Qual que é o Hoje a gente vai tema? falar sobre, ao longo desse mês, então a gente vai conversar sobre 4 disciplinas espirituais. Essa de hoje a gente chama ela de solitude. Solitude. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. É a mesma coisa que solidão? Não. Ela é parecida. Não vamos confundir, então. Ela é parecida. Então, assim, o que é solitude? Solitude, ela está relacionada a isolamento voluntário e reclusão. Só que diferente da solidão. Encaixa bem, né? Encaixa bem, porque, poxa, não tem a ver, André, solidão com solitude? Aparentemente sim, mas não são sinônimos. Por quê? Porque a solidão, ela não é voluntária. A pessoa não decide ter solidão. Solidão, ela sofre. E a solidão está relacionada a sentimentos ruins, como abandono, desamparo. A solidão, ela é tão estranha que as pessoas podem estar com outras e ainda assim sofrerem de solidão. Agora, diferente disso, a solitude, ela é uma reclusão voluntária, ela é uma opção de se distanciar, silenciar. E é curioso, o Richard Foster, aquele que a gente citou semana passada, e tem um livrinho muito bacana sobre disciplinas espirituais, ele diz assim que a solidão está relacionada a vazio interior. A solitude está relacionada a realização interior. Então, são diferentes. A gente está falando sobre hábitos, certo? Então, eu acredito que, assim como a simplicidade, a gente vai falar da solitude como algo que a gente devesse praticar na nossa vida. Sim. Porém, a gente já está vivendo uma época aí que a gente já tá mais assim, mais sozinho, a gente já tá mais reservado, já tá mais... Ai, meu Deus. Tá rolando isolamento, né? Exatamente. Seria necessário a gente ainda falar sobre isso e pensar em praticar mais ainda? Então, que curioso, né, Joyce? Se a gente tá falando de isolamento social, de repente alguém começa a falar, poxa, você vai falar que hábitos, um dos hábitos que para preservar a nossa vida nesse tempo, algo que geraria imunidade para a nossa vida interior seria mais isolamento? Sim. Por quê? Qual é o problema da nossa sociedade, Joyce? A nossa sociedade, ela vive enfurnada em muito barulho, distração e ruído. Quando a gente fala de solitude, a gente não está falando apenas de reclusão. A gente está falando de um estar só, voluntário, decidir estar só, mas está falando também de silêncio e de oração na presença de Deus. Na perspectiva cristã, ela tem esses outros ingredientes. E assim, no mundo de tanta distração, de tanto ruído, de tanta multidão, porque você fala assim, as pessoas estão isoladas, mas o tempo todo em mídia social, o tempo todo celular, o tempo todo em entretenimento, mesmo nas suas casas, elas não saem do barulho, não saem. E aí, isso é tão terrível que isso revela também o medo da própria solidão. Tem muita gente que tem pavor do silêncio, pavor de, por exemplo, não dizer nada, não ter outras pessoas dizendo nada, ou não estar distraído com nada, porque ela não tem medo só do, tá silêncio, tô com medo. Ela tá com medo de si mesma. E aí a vida, mesmo em isolamento social, em razão de tanto distúrbio, tanto ruído e tanta multidão externa, isso causa muita confusão interna. Então os relacionamentos das pessoas estão marcados por esse conflito de muitas vozes. E aí
muita complicação é gerada nisso daí. A solitude é um convite ao silenciar, a serenidade interior para poder voltar para esse envolvimento social, só que agora com paz, com tranquilidade. É sobre isso que solitude oferece. Então, para as pessoas que, por exemplo, precisam de um tempo para mim, estão precisando, deveria praticar a solitude? Seria algo bom, então? É curioso, né? Porque, de repente, alguém pode ficar tentado a pensar Todo mundo vai querer agora, me deixa, eu tô praticando solitude, me deixa. É verdade, André. Eu tô precisando de um tempo para mim. Porque, poxa, você está dentro da casa. E aí, algumas pessoas vão perceber isso aí. Os relacionamentos se intensificaram, principalmente de quem está perto da gente. E isso aí causa muitos problemas. Só que não é só esse relacionamento. É o relacionamento do WhatsApp, é o relacionamento da mídia social, é o relacionamento do YouTube, é as muitas vozes que estamos ouvindo. E aí, essas demandas internas estão trazendo muita confusão, que várias das pessoas estão querendo assim, se trancar dentro do próprio quarto, porque não aguenta mais o outro que está aqui perto de mim. E aí, alguns vão ficar tentados a pensar assim, pô, solitude é isso então, André? Eu ter um tempo mais para mim, ficar quietinho, porque eu tô cansado das pessoas? Não é isso. Numa perspectiva cristã, nós não vamos buscar solitude por nós mesmos. A ideia, Joyce, é a gente se retirar, sim, silenciar, se isolar um pouco das pessoas, mas o detalhe é o seguinte, a gente vai para ficar em silêncio perante Deus, para orar a Deus, para meditar nas palavras de Deus, se encontrar com Deus, ser cheio dele, e aí com mais serenidade, menos ruído interno, voltar de novo para os relacionamentos, e aí agora eu volto para esses relacionamentos com mais tranquilidade, com mais paz, com menos conflito, e agora eu posso servir. Porque uma coisa importante que a gente aprende com Jesus, com a palavra de Deus, Joyce, é que nós não fomos feitos para nós mesmos. Nós fomos feitos para Deus e para o outro. Então, se retirar não é se retirar para mim, é se retirar para acalmar, para diminuir a tensão, para diminuir os ruídos, me encontrar com Deus, mas na sequência voltar para servir melhor o outro. Já que você tocou na questão da perspectiva cristã, eu sempre digo para vocês que a gente está aqui para conversar, não para dar a nossa opinião, mas a gente fala tudo isso baseado na palavra, né? Então, tem alguma passagem bíblica que possa ajudar a gente nesse caminho, assim, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa solitude e não fazer cagada? Tem sim, Joyce. Tem um texto, ele fica lá em Lucas, no capítulo 5, e a gente vai ler a partir do verso 12. Ele é um texto muito bacana. O Lucas está narrando os primeiros milagres, as primeiras coisas que Jesus fez, assim, não é exatamente o primeiro, esse que a gente vai ler, o primeiro narrado, mas é logo no início do trabalho de Jesus. Olha que interessante o texto. Ele diz assim, Lucas capítulo 5, verso 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, olha, presta atenção nisso, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus, verso 16, muita atenção, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Joyce, eu queria chamar a atenção, e aqui a gente vai ficar bem evidente aí, o versículo 15 e 16. O que está acontecendo? Jesus, como era habitual, passava nas aldeias, passava nas regiões, e uma pessoa com lepra teve chance de ser purificado, né?
uma pessoa chegou até Jesus e essa pessoa leprosa, naquela época antiga, vivia um estigma social porque não tinha cura, lepra é contagiosa, então essa pessoa ficava separada, não tinha medicina para curar. E o que aconteceu? Jesus curou esse sujeito e falou para ele, apresente-se ao sacerdote. Por que isso? Essa era uma prática porque assim, eventualmente uma pessoa poderia ser curada pelo próprio corpo, por Deus, só que ela não poderia se autoproclamar curada, porque eles estavam num grupo. Então o responsável para verificar se realmente não tinha mais doença, se a pessoa estava assim já limpa, era o sacerdote. Ele tinha essa responsabilidade. E quando essa pessoa chegava até o sacerdote, ele fazia a inspeção, outra coisa era oferecida, faça uma oferta a Deus agora de purificação. Tinha todo um ritual para daí ele ser liberado. E havia um testemunho público, essa pessoa está curada, ele pode ser reinserido em sociedade. Jesus fala para ele assim, para esse sujeito que se prostrou diante dele, passe por todo o procedimento e se apresente ao sacerdote, mas faz o seguinte, não conta para ninguém não que eu te curei. A gente não sabe ao certo porque nesse momento Jesus tenta provocar as pessoas a não fazer uma divulgação. Tem uma série de especulações, detalhe, o que o texto não é claro quanto a isso, mas não é o que nos importa agora. O que importa é que o homem não ficou quieto, ele contou, e assim, as notícias sobre o que Jesus estava fazendo, ela correu por todas as aldeias, e aí multidões, o versículo 15 fala assim, que as notícias iam se espalhando e multidões vinham para ele, muitas demandas. E se você perceber, Jesus, ele veio para curar, ele veio para ensinar. O texto está dizendo que as pessoas vinham para ser curadas e vinham para ouvi-lo. E daí, imagina, tava aquela demanda, aquele multidão chegando, e aí o texto ele nos choca. Olha o que diz o verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orar. Joyce, aqui ele toma uma decisão. E é interessante o jeito que é construído o texto. Não diz assim que Jesus se retirou para lugares solitários. Diz que o texto, Jesus retirava-se. A noção verbal aqui é que isso era um hábito. Isso era uma disciplina de Jesus, vira e mexe. E aí quando quem tem curiosidade, nunca leu os evangelhos, vale a pena você matar essa curiosidade e ler com essa atenção. Quero ver outros episódios que mostram que Jesus fazia isso. Era recorrente na prática de Jesus ele deixar até os discípulos e se retirar para um lugar solitário, para orar, para buscar Deus, para estar fazendo isso que a gente está denominando aqui como solitude, uma reclusão voluntária, um isolamento, a ideia é assim, sair do meio da multidão, porque na multidão tem barulho, na multidão tem distração. É importante voltar para a multidão? É importante voltar para a multidão, depois de passar um tempo em silêncio. E aí o texto vai dizer, e aí eu queria destacar exatamente essas duas frases. As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Então aqui a gente pode ver barulho, ruído e distração. E o verso 16 diz assim, Jesus contrapondo essa realidade, ele fala assim, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O que aponta? Retirada, isolamento e solitude. Isso aqui, Joyce, algumas pessoas poderiam pensar assim, isso é só para Jesus, André. Não é. Isso não é só para Jesus. Você percebe esse incentivo ao longo das Escrituras com outras palavras. Por exemplo, as Escrituras usam assim, no Salmo 1 diz assim, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Essa noção de meditação, ela está acoplada nessa ideia de solitude. Porque você não faz uma meditação sem deixar a distração de lado. Você não faz uma meditação com barulho por perto, com interação das pessoas, não. Para meditar, você precisa se separar. Você precisa de silêncio, você precisa de quietude e uma reclusão. Jesus, em um momento da caminhada dele, ele ensinando as pessoas e eles falando para elas não serem hipócritas, como alguns religiosos da época deles que gostavam de orar na praça, ele falava assim, você quando for orar, entra no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto.
de alguma forma, é evidente que ali esse ensino é para falar assim, olha, não se exiba, mas também tem nele essa noção assim de que a oração a busca a Deus, ela precisa ter esse momento onde você se fecha num quarto em secreto. E esse secreto não é só apenas para o outro não ver, ele ajuda também a você a não se distrair, a você se concentrar. A solitude é uma disciplina que é incentivada nas Escrituras e a melhor figura para a gente ver isso é o próprio Jesus. O quanto ele fez isso e quanto isso foi importante para ele. E para quem ainda não entendeu, tipo assim, eu tô entendendo como é que é esse negócio de solitude, bonito, mas não sei como é que faz. Vamos aproveitar que a gente tá fazendo um vídeo pro YouTube, vamos incorporar aqui o papel, o personagem, e eu queria pedir para você fazer um tutorial agora pra gente, de um passo a passo de como que a gente pode colocar isso em prática. Olha, primeira coisa importante, é necessário o silêncio. E aí a gente pensa anotando, assim, gente, por favor, tá? Mas é o silêncio de onde? Não, é o buscar um ambiente de silêncio, buscar uma experiência de silêncio. Fora isso, é importante também um pouco de isolamento. Evidente que esse isolamento é assim, a ideia de diminuir interações. E aí quando a gente pensa no nosso mundo, poxa, eu preciso, o silêncio, eu desligar esse aparelhinho, ou deixar ele em modo avião, eu desligar as outras coisas que estão interagindo. Poxa, se eu estou na cozinha com os meus filhos, com a minha esposa, é impossível eu conseguir essa concentração. Eu preciso dar uma distanciada disso daí. É necessário meditar na palavra de Deus. Então é importante ter apoio. Não é aquela coisa assim, não, eu vou para dentro de mim. Não. Essa coisa de verdade, essa coisa de ir para dentro de si é insuportável. Por quê? Porque nós somos terríveis. O necessário é ir para Deus. E é bem provável que no silêncio Deus revele um tantão sobre nós. Mas é muito diferente ir buscar Deus no silêncio e ir buscar a mim mesmo. Então a ideia é buscar Deus, não buscar a mim mesmo. Por isso a necessidade da palavra. É importante, Joyce, oração nessa coisa da solitude. E essa oração ela pode ser verbalizada, mas ela pode ser oração silenciosa. Que dificuldade que é no nosso mundo as pessoas fazerem silêncio intencional. Ficarem quietinhas, sossegadas. Decidir ficar quieto, né? Exato. Ou concentrar-se apenas, e não é silêncio só verbal, é aquele silêncio do coração, onde eu me concentro em uma coisa só, pego um texto bíblico e fico pensando apenas nele e orando a respeito dele. E aí é evidente que alguém já está pensando, então eu devo me fechar no meu quarto e eu vou agora avisar para minha família, me deixa em paz. Não é necessário uma fechada no quarto. Quer ver? Enquanto a gente pesquisa e vai ler sobre as pessoas que praticam a solitude, tem umas coisas muito curiosas. O Richard Foster mesmo, ele fala assim que em muitos momentos no trânsito, onde um para-choque está próximo de outro para-choque, ele está falando disso de uma grande cidade, onde o trânsito está louco, não é o caso no momento, mas olha que curioso isso daí. E daí ele falou assim, onde você está horas ali parado, esperando o trânsito andar, e você está vendo um para-choque encostar no outro para-choque, é um momento excelente para praticar a solitude. Para algumas pessoas, é muito bacana isso na hora de dormir. Todo mundo já deitou, está todo mundo quietinho, ela está quietinha. Poxa, antes de dormir, ela está ali e leva os pensamentos dela a Deus, e leva o silêncio dela a Deus, e se aquieta, procura ouvir a voz de Deus, procura meditar em Deus, procura orar a Deus. Na minha experiência, eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Normalmente eu sou o primeiro a acordar em casa, e acordo, e aí às vezes fico ali quieto, na cama já, levando os pensamentos a Deus, ou em gratidão, ou em meditação em alguma palavra do dia anterior, ou alguma coisa que estou refletindo naquela semana acerca das verdades de Deus. Excelente. Então, assim, a ideia não é colocar assim, uma rigidez, mas o importante é importante o isolamento das interações. Tem gente que faz isso, tem um amigo nosso, você conhece muito bem ele, o Vladimir. O Vladimir, ele costuma, talvez ele não dê o nome disso. Vladimir é advogado, arquiteto, várias coisas. Um líder da nossa igreja,
Ele costuma dizer para mim que ele ora bastante quando ele vai trabalhar. E ele faz isso na caminhadinha, né? Ele vai a pé para o trabalho e nessa caminhadinha ele leva os pensamentos a Deus. Então, é ali, ó, ele não está interagindo com ninguém. Não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Isso pode ser numa caminhada. Tem gente que gosta de caminhar para o parque, vai caminhar sozinho. Poxa, admiro você que faz isso. é um momento excelente, entendeu? Mas o importante é essencial ser intencional. Não dá pra falar assim, não, uma hora a solitude me pega em alguma dessas esquinas da vida. Acordei cheio de vontade de praticar. E de repente eu tô praticando a solitude. Não, tem que ser intencional. E aí, olha o nome, é um hábito. É um hábito. E hábitos, eles precisam ser cultivados para que daí eles se tornem uma normalidade da vida. Beleza, a gente entendeu então o que é solitude, como praticar, mas a gente é interesseiro, né? Então, o ser humano é terrível nessa questão. Aí eu penso, por que eu vou praticar isso? Né? Tipo, é legal, bonito, uma coisa assim de ser admirada. Mas por que eu vou praticar? Então, você podia incentivar a gente falando alguns benefícios que pode acontecer da gente praticar a solitude? Olha, Joyce, é importante pensar nos benefícios, né? E eles ficarem mais claros. Um deles, Joyce, é a compaixão que é gerada. Assim, como assim, André? Por que compaixão? Porque cada vez que a gente tem chance de se encontrar mais com Deus, nesse tempo de silêncio, Deus começa a mostrar o quanto Ele é amoroso, quanto nós somos necessitados desse amor. E isso, curiosamente, faz com que a gente volte para as nossas relações, desfrutando desse amor e percebendo a necessidade de amor. Fica mais fácil a gente ter compaixão das pessoas. Esse é um benefício, compaixão. Tem um outro benefício muito legal, que é a liberdade nas interações sociais. Por quê, Joyce? O exercício do silêncio, ele ajuda a gente a abrir mão de duas coisas muito comuns nas relações, que é controle e autojustificação. Boa parte das nossas palavras, do nosso linguajar, do nosso falar sem parar, está relacionado a essas duas coisas. A gente quer controlar muito ou as pessoas, ou as situações, ou a interpretação que as pessoas têm que ter sobre as situações. Em outro aspecto, as nossas palavras estão o tempo todo querendo mostrar para as pessoas os nossos atos, o que a gente fez, o porquê a gente gosta, o como que elas devem nos entender nos processos. E o exercício do silenciar na presença de Deus faz a gente voltar para perto das pessoas sem ter mais essa necessidade. Isso é uma liberdade maravilhosa que é dada nesse exercício da solitude. Outra coisa muito bacana é a capacidade da gente exercitar o freio da nossa língua. Se exercitar, ficar quietinho, gastar tempo quieto, em silêncio. Depois você volta para os relacionamentos muito mais empoderado, no sentido de controlar e falar assim, cara, eu posso ficar quietinho agora. E não é um silêncio de censura, não é um silêncio de antipatia, sabe? O silêncio rabugento, de pô, não quero falar, não me incomode. Não é esse silêncio, é um silêncio abençoador, é um silêncio de que você não está evitando interação. Você responde aqui e ali, mas você pesa 2, 3 vezes poxa, não vou falar isso não, vou ficar quietinho. Isso é um dos proveitos fantásticos da solitude, e trazer isso para os relacionamentos é uma maravilha. Agora, quer ver uma outra coisa muito bacana, Joyce? Para falar de 4 coisas, né? Vou terminar com a 4ª. É o seguinte, quando a gente vai pro silêncio, vai para a presença de Deus, para ter essa meditação, curiosamente, Deus vai trazendo à tona as nossas feridas. E aí a gente se torna mais responsável para curar as nossas feridas. Você vai para a presença de Deus no silêncio, e Deus, a gente não vai atrás da gente, mas Deus mostra muita coisa acerca da gente. Ele mostra os nossos problemas, e na presença de Deus, curando essas feridas, curando essas demandas, é maravilhoso. A gente não passa a achar que são as pessoas que precisavam nos curar. A gente deixa de ser vítima, ou do passado, ou de um ou de outro. Nós nos tornamos responsáveis
para curar isso daí junto com Deus, né? A gente participa disso junto com Deus. Isso é um dos, para citar alguns dos grandes benefícios aí da solitude. Seria isso. Aí, ó, se você ficou interessado em praticar a solitude, né, a gente já vai orar a respeito disso, pedir para que Deus ajude a gente, porque como a gente conversou aqui, o André falou, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, se é para Deus e por Deus, a gente vai ter que pedir para Ele, né? Se tem mais algum adendo? Tem, saber, Joyce, de repente a gente pode dar a impressão, que falar assim, poxa, então a solução para minha vida aqui agora é a solitude. Não é. A solitude ela é um recurso de Jesus. Se eu for para o silêncio, eu preciso encontrar aquele que me dá a paz. Esse aí é um nome só, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele quer sim nos dar paz. E ele quer sim usar a solitude como um instrumento, uma ferramenta de muitos benefícios na nossa vida. Mas a solitude não dá isso. Quem dá isso é Jesus. Então eu tenho, e aí é o detalhe, você vai ouvir sobre solitude em religiões orientais, você vai ouvir sobre solitude até em quem fala muito sobre inteligência emocional. É uma palavra... Os coach vão aos montes, Só que então, não é a solitude que vai dar o benefício, é Jesus, é o Deus que eu encontro e que me chama para um quarto secreto. O Deus que pratica a solitude. Jesus é o Deus que pratica a solitude. Eu preciso praticar a solitude para encontrar aquele que vai para ambientes solitários. Daí você fala assim, poxa, Jesus gostava de ficar sozinho? Não. Quando você vê a contradição dos termos ali. Jesus vai para lugares solitários, mas orava. Então o que quer dizer isso? É que o lugar solitário não é solitário. O lugar solitário está cheio de Deus. Eu vou para buscar Deus. Então eu tenho que ir para um ambiente secreto, recluso, em silêncio, para buscar aquele que se apresenta para mim lá. E ele é um só, o Senhor Jesus. Então, o que importa realmente não é a prática da solitude, é o teu objetivo dentro da solitude. O que você vai fazer através dela. É isso aí, você entendeu tudo. Eu peguei ali o resumo do negócio e soltei. Como Ótimo. Se eu fosse a gente passou todo esse tempo aqui para chegar nisso. Ela descobriu, você deve descobrir também. Se eu descobrir... Olha, eu acho que é melhor a Joyce ensinar um negócio aqui do que eu, gente, tá bom? É isso aí. Não, é por isso que a gente vai orar pro André tirar esse pensamento da cabeça. Galera, eu espero muito que vocês tenham sido abençoados e tenham entendido, assim, pelo menos essa parte que eu entendi. Se tiver entendido, já tá ótimo. Não esqueça de compartilhar com alguém, tá? Porque a gente sempre lembra de alguém quando a gente ouve esse tipo de coisa. E se você quiser ouvir de novo também, perdi aqui, eu tive que sair, voltei, perdi o foco, assiste de novo que vai ficar disponível no canal, tá? Eu espero vocês no domingo que vem, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã a gente tá aqui de novo, tá? Agora a gente vai orar e seja o que Deus quiser. Oremos. Deus, nós queremos nos encontrar com o Senhor. A gente sabe que o Senhor não precisa que nós silenciemos toda a nossa vida para se revelar para a gente. O Senhor é o Deus que nos resgata no meio da multidão, no meio do ruído, no meio do barulho. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também, Senhor, que os encontros com o Senhor, eles podem ser promovidos através dessa disciplina tão especial, da gente se retirar, da gente buscar um lugar a sós com o Senhor, a gente desligar os barulhos, as distrações e se concentrar apenas em Ti, na Tua palavra, e meditar naquilo que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas e voltar, Senhor, depois para os nossos relacionamentos com a serenidade, com a paz, com a tranquilidade que o Senhor pode nos dar. Meu Senhor, o nosso Senhor amado, o Senhor Jesus, se retirava para lugares solitários e orava, se distanciava no meio de tantas demandas, de tanta multidão, de tanta gente precisando de cura. Ele tinha isso como um exercício importante. Senhor, nos ajuda no meio de tanto ruído, a gente silenciar a nossa vida para ouvir a Tua voz, para meditar nas Suas palavras, e nos ajuda a ter isso como um hábito, Senhor, porque a gente quer se encontrar com o Senhor e a gente quer entender quais são os caminhos para que esse encontro seja possível. Nos ajuda, Senhor, abençoe cada um que está vendo esse vídeo, participando com a gente, seja com a gente precisa do Senhor. É em nome de Jesus que oramos.
Amém. Amém. Gente, um beijo até semana que vem. Tchau pra vocês.